Oi, oi, concurseiros, oi, oi, concurseiras. Estamos aqui para mais um bate-papo com o aprovado. Hoje temos mais um aluno aprovado na Receita Federal, o Ives, que vai compartilhar conosco aqui a trajetória e experiência dele enquanto concurseiro. Muito bem-vindo, Ives, e obrigada por compartilhar aqui conosco a sua trajetória. Muito obrigado. Ives, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falando aí a sua idade, se você não se importar, onde você mora, o cargo e a colocação em que você foi aprovado e a sua área de formação. Meu nome é Ives Matheus, tenho 31 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Eu fui aprovado para auditor da Receita Federal na posição 167, ali no finalzinho das vagas, né, para concorrência. E você é formado em que área, Ives? Eu sou formado em Engenharia Civil aqui pela Universidade Federal do Ceará. Eu sempre quis ser auditor da Receita Federal, assim, desde do ensino médio. Só que por algum motivo ou outro, eu tentei até o vestibular para direito. Eu pensei que só podia ser auditor da Receita quem era formado em direito. Aí em algum momento eu mudei, não, eu sou bom em exatas, sou bom em matemática, eu vou para engenharia civil mesmo. Naquela época estava tendo boom ali, Uhum. com 2010, 2011. Aí eu decidi ir para engenharia e depois de formado eu vi que não era a área que eu realmente queria. Eu até me formei assim para ter o diploma, mas assim, com um ano de formado eu já decidi voltar para aquele sonho antigo de me tornar auditor da Receita. E de onde veio esse sonho de se tornar auditor da Receita? Porque é uma profissão bem específica, assim, né? Não é aquela profissão bombeiro, médico, que as crianças costumam ter. Assim, eu tenho uma tia na minha família, na verdade é uma tia-avó, ela é irmã da minha avó. Ela sempre foi uma tia que, assim, dava suporte, era meio que um exemplo. Aí na cabeça da criança, você não sabe de onde vem as referências, né? Mas ela sempre foi um exemplo, assim, de que ajudava financeiramente as pessoas, era bem de vida. E ela era auditora da Receita Federal. E assim, no meu subconsciente foi que carreira é essa, né? E eu sempre soube o que era essa carreira. Antes de saber o que era concurso público, eu já sabia o que era essa carreira. Então, assim, eu sempre soube e naquele momento ali de decisão no ensino médio, que você tem que decidir ali com 15 anos qual a carreira que você vai seguir, eu acabei querendo fazer direito por conta disso, entendeu? Para me tornar um dia auditor da Receita Federal. Mas aí, esse vai vem da vida, eu acabei me formando como um engenheiro civil, mas deu tempo ainda de voltar, né? E às vezes você fica preso naquela formação. Inclusive, tem muita gente que fica preso, sendo infeliz ali na sua formação, mas sempre dá tempo você voltar e ir atrás. Né? Eu sei que algumas pessoas são mais difíceis, alguns já têm família, mas sempre dá tempo. E falando em tempo, por quanto tempo você estudou especificamente para o concurso da Receita Federal? Porque esse concurso, ele bem aguardado, ele demorou um pouco para sair. Antes o edital saía de 2 em 2 anos, aí aumentou o intervalo, quase 10 anos aí sem edital. E como foi que quanto tempo você teve, né? E como foi que você se preparou nesse período? Pronto, vou contar aqui mais ou menos o meu panorama, né? Eu me formei ali no final de 2016, ou seja, eu peguei minha colação de grau foi no início de 17 de janeiro. E aí eu ainda insisti um ano em engenharia, cheguei a construir uma casa, ainda trabalhava ali no começo. Mas, assim, nessa de construir casa, eu acabava ficando muito tempo sozinho e sem fazer nada. Eu, quer saber, vou começar a dar uma pesquisada. E foi aí que eu comecei a pesquisar, aí que eu conheci o Estratégia de Concursos, né? Que aí você joga Receita Federal no Google, não dá outro, né? Estratégia na sua frente, como a primeira opção. Aí eu vou pesquisar, vou começar a conhecer mais a área e tal, que eu queria antes, que eu não estava gostando daquele ambiente de obra e tal. E comecei a pesquisar. E ali, já no final do ano, isso já passou esse ano de 2017 todo que eu era formado, né? Em dezembro e janeiro. E no começo de 2018, em janeiro, foi quando eu comecei a minha caminhada, né? Eu comecei ali já estudando para auditor da Receita Federal, e estudei ali o primeiro ano de 2018 inteiro, fazendo aquela ciclo básico, né? Só fiz o ciclo básico, não peguei as matérias específicas. Depois, eu vi que estava longe e eu comecei a migrar para a área fiscal, que é as áreas dos fiscos, que eu nem conhecia antes de começar a estudar, só conhecia a Receita Federal. Mas você vai entrando dentro do mundo, vai conhecendo, vai vendo que aquele ciclo básico que eu fiz, que era recomendado pelo estratégia por todos, já
cabiam em todas as provas dos fiscos, né? E acabou que eu fiquei nesse mundo dos fiscos estaduais e municipais até agora, quando foi autorizado a prova da Receita Federal, em junho de 2022, no ano passado. E de lá para a prova, que foi em março de 23, foram 9 meses. Esse foi o tempo que eu fiquei focado na Receita. Assim, foi difícil fechar os olhos para as oportunidades, porque estava tendo concurso, tinha acabado de sair o edital de Minas Gerais, da Cefaz de Minas Gerais, que foi o maior concurso da área fiscal, assim, dos últimos 10 anos, né, desde do último concurso da Receita Federal. E, assim, eram mais de 200 vagas e eu realmente fechei os olhos e disse, não, vou para o meu sonho, que eu comecei estudando para isso, e é bom que vai dividir as pessoas, eu vou focar nesse da Receita e a minha oportunidade é essa. E desde essa que foi autorizado, em junho até março, foi foco total para essa carreira. E você já adiantou aqui que foi estudando pelas matérias básicas, né? Aquelas matérias consideradas essenciais na carreira fiscal, depois foi pegando as matérias específicas. Quais foram as suas dificuldades nesse estudo para a área fiscal? Não digo nem só a receita, porque, como você mesmo já falou, são matérias que são reaproveitadas nos mais diversos editais. Economia e TI são disciplinas assim que são bem complicadas, né? Só que assim, não foi exatamente para essa prova, ela já era uma dificuldade minha antes e eu já tinha uma base boa. Quando chegou a prova da Receita, eu já estava com uma base, já estava confiante e até foi um dos meus pontos fortes na prova. Essas duas, mas com certeza são disciplinas que aí, ó, 90% de quem está estudando vai ser uma pedra no sapato, TI e economia. Mas assim, daquela forma, né? Quando eu tenho uma dificuldade, eu tento encarar, tento aumentar o meu tempo de estudo, aumentar a quantidade de questões que eu vou fazer, não deixar nenhum detalhe passar, procurar videoaulas, ver aquele, eu estou com dúvida nisso e aquilo, eu ia exatamente naquele ponto, procurava no YouTube, procurava dentro das videoaulas do sistema de estratégia, até encontrar e ali até que se tornou um ponto forte. Economia, eu acho que eu fechei, eu tinha fechado e mudou o gabarito de um, aí eu acabei Hum, errando. E aí eu também fui muito bem, assim, eu acho que fui uns 80% na prova, e era uma disciplina muito complicada. Mas, assim, e outra disciplina também, direito empresarial. Eu acho que essa disciplina, ela, é, ela não é tão clara e, ao mesmo tempo, não é tão importante. Então, você não gasta muito tempo e, ao mesmo tempo, também não foca em melhorar e fica sempre aquela coisa levando com barriga. E foi assim. Ainda bem que não foi cobrado na prova, mas era esperado cair na prova. Eu me preparei também, né, pré-edital, antes da autorização. Mas, assim, pós o o edital. autorização das matérias específicas que só cai para a Receita, sim, foram um desafio, mas eu não achei uma pedra no sapato, não. Assim, legislação aduaneira, legislação tributária federal, comércio internacional, direito previdenciário, são matérias que assim, eu gostava de estudar. Você fica se vendo ali na profissão, fica se vendo fazendo aqueles serviços ali, e você acaba criando uma relação boa com aquelas disciplinas, diferente dessas outras, que é meio difícil você. Mas, assim, para mim essas foram tranquilas, foram mais essas outras primeiras mesmo. E você falou que já tinha uma base boa. E, geralmente, nesse mundo de concursos públicos, as pessoas constroem essa base fazendo provas, simulados. Você fez outras provas? Você tem aí reprovações? Você acha Ah, também que isso é importante? Pode compartilhar. a minha trajetória não é uma trajetória de aprovações, é uma trajetória de reprovações. Eu acho que as pessoas, são poucos que você vê que só tiveram sucesso. Ao longo da minha caminhada aí, foram mais de 15 reprovações na área fiscal e controle. São as duas áreas que eu estudava, que são áreas irmãs, né? Eu fiz Cefaz Rio Grande do Sul, Cefaz DF, Cefaz Alagoas, Cefaz Roraima, Cefaz Ceará, Cefaz Espírito Santo, ISS Guarulhos, ISS Aracaju, TCDF, Tribunal de Contas da União, CGU, e, 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 e isso tudo aí Tem foi um tudo monte. aprovação, entendeu? Assim, eu não tive nem a discursiva corrigida, que é onde dá um corte e vai para a segunda fase. Não tive nem. Assim, nas últimas agora, dos últimos 2 anos, eu estava já batendo na trave, coisa de uma questão, de duas, três questões, entendeu? Eu estava sempre ali. Essas últimas de 2021 para cá que tiveram, foram todas batendo na trave e eu precisava fazer alguma mudança para essa prova da Receita, né? E, e assim, as minhas aprovações, eu fui aprovado no cargo de analista de controle interno da Assembleia Legislativa do Ceará. Eu estou no cadastro de reserva, sou o próximo a ser chamado lá. E
E para auditor da Receita Federal agora, né, dentro das vagas, graças a Deus foi a primeira, o que eu queria mesmo dentro. E agora saiu ontem o ISS Fortaleza aqui da minha cidade, e eu estou lá na segunda fase, né, na correção discursiva, estou entre os aprovados. Não estou dentro das vagas, estou no cadastro, mas estou entre os aprovados, e está na fase de recursos, e pode ser que eu ainda ganhe algumas posições. Mas, Ah, assim, embora seja na minha cidade, o meu sonho é a Receita Federal, e eu troco, nem, não é por questão salarial, não é por questão, é por questão mesmo do sonho, né? uhum. A competência, o cargo, o tipo de trabalho, para mim, não se compara com nenhum outro físico. Não, eu ia até perguntar se você ia escolher algum outro e tudo mais, mas já deixou claro que é Receita Eu não Federal. tô nem aquela pulguinha atrás da orelha, para mim, com certeza. Olha, e você falando aí também em ganho de pontos, esse concurso da Receita Federal, o pessoal ganhou muitas colocações depois da correção da prova discursiva. Você foi o dos que ganhou ou perdeu ponto? Eu perdi posições. Você perdeu. Eu estava em talvez, eu acho que eu estava até entre os 100, ou era 105, por ali, no começo, depois do resultado definitivo da objetiva, né? Mas aí eu estava até confiante, eu achei que minha correção não foi muito justa. Eu tive até amigos que já conseguiram reverter na justiça a correção do objetivo, da discursiva e responderam a mesma coisa que eu, entendeu? Então, assim, para você ver como eu tinha direito, mas acontece, né? Pelo menos é aquela coisa, né, que eu costumo pensar, que é o seguinte: para você ser aprovado, você precisa de sorte, beleza? Só que a sorte, ela pode ser grande ou pequena. Você tem que fazer com que ela não seja um fator essencial para a sua aprovação. E eu sempre trabalhei com que essa minha sorte, ela fosse um fator pequeno, né? Porque inevitavelmente você vai ficar entre duas, vai chutar uma ou outra. E eu sempre trabalhei sempre estudei ao máximo para que o fator sorte fosse o mínimo que eu precisasse. E aí eu conseguia, mesmo com azar, né? Mesmo não tendo a sorte, eu conseguia ainda ficar entre os aprovados. Então, assim, mesmo com a correção que eu considerei injusta, eu ainda consegui ficar ali dentro. Eu fiquei com 35 pontos de 60 na discursiva. Meus recursos não foram deferidos nenhum, mas o que importa é que eu tô lá, que eu tô dentro e eu vou me tornar auditor um dia. Então, para mim já tô quanto a isso. Olha, e você fez alguns outros concursos, né, da área fiscal também, alguns, muitos. Esse da Receita foi organizado pela FGV, o que também surpreendeu um pouco. Muita gente estava esperando que fosse o Sebrasp e tudo mais, veio a FGV. Você se especializou na banca? Você estudou com base na banca? Qual foi a definição que você teve no estilo de cobrança da FGV a partir dessa sua aprovação na Receita Federal? Assim, a primeira banca que eu me especializei foi a Sebrasp. Desde no início da minha jornada, era a FCC que mandava na área fiscal. Mas, assim, o primeiro concurso que eu fiz foi Cefaz Rio Grande do Sul, e já era Sebrasp. Então, assim, isso me fez me especializar nessa banca. Assim, todas as provas seguintes que eu fiz, eu sempre buscava fazer o Sebrasp. Às vezes não dava, mas eu me considerava especialista no Sebrasp. É, até que começou a mudar para FGV. E Hum. aí eu já fazer alguns concursos FGV, assim, eu estou há mais de um ano, quase um ano e meio, focado na FGV, que foi desde da minha aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará, que foi em dezembro de 21, eu comecei a migrar para a FGV. Por quê? Porque ia ter CGU e TCU, que eram dois concursos que eu estava bem focado, que era minha área também, a área de controle. Eu tinha acabado de fazer um concurso sido aprovado na área de controle, que é da Assembleia Legislativa, e era FGV. E eu acabei me especializando na FGV nesse momento. E de lá para cá, até a prova da Receita, eu me especializei na FGV. Mas, assim, eu considero importantíssima essa questão de você ser especialista numa banca. Uhum. Tanto que antes eu era do CESP e agora, depois eu me tornei FGV. Mas não dá para ficar de forma alguma brincando lá e cá. Você pode até ficar indo uma prova fiscal, outra de controle, tal, dependendo das disciplinas até dá certo. Agora, banca não dá. Banca realmente assim, você tem que contar com o fator sorte que eu te falei vai aumentar bastante. O fator caiu que você sabe, o que você queria, o que você gosta, vai aumentar bastante. Então, assim, não é o correto a se fazer. O que eu recomendo mesmo é tentar se especializar em uma banca. Às vezes não dá,
mas o quanto der, é melhor fazer. E como foi que você se especializou na FGV? Você fazia provas antigas, pegava banco de questões, do estratégia? Como foi que você chegou nessa? O meu estudo se baseava nos materiais em PDF, de estratégia, né? E assim, o meu material teórico foi praticamente só estratégia e PDF, só, né? Eu até cheguei a fazer um curso de contabilidade, foi a única disciplina que eu não li PDF, contabilidade. Foi só o Silvio Santos. Mas o resto, que foi através de videoaulas, né? O resto foi tudo PDF de estratégia, assim, do início de 2018 até agora. E eu sou aluno ali quando surgiu a assinatura nem era época de que você comprava o pacote, né? Quando surgiu a assinatura, do primeiro dia eu comprei, eu acho que foi ali 1º de janeiro de 19, eu já comprei, porque era o que eu queria, me focar ali, poder ir entre uma prova e outra, né? E assim, eu sempre tentei focar nesse material. Mas assim, outra base forte são fazer questões, né? Que é o quê? Que é trabalhar em cima de um sistema de questões, que é um site de questões que eu utilizava bastante. Então, a base do meu estudo era praticamente o PDF para o assunto, o material teórico, como material teórico, e o sistema de questões como forma de você trabalhar a banca, de você trabalhar a forma de cobrança e de praticar. Afinal, quando você vai chegar na prova, você vai responder questões. Você não vai ler material, você não vai dar uma aula, você vai responder questão. Então, assim, questão foram foi mais de 70 mil questões eu contabilizei recentemente que eu fiz nesses 5 anos. Para a Receita Federal, nesses 9 meses, desde a autorização, eu fiz 15 mil questões no total. Caramba, então realmente Com foi isso, a gente não questão. sabia que era FGV. Eu fiquei ali variando entre FCC, CESP e FGV. Mas assim que definiu, era praticamente só FGV até o dia da prova. E é assim que eu acho que deve ser feita a especialização, né? É, assim, eu ia até te perguntar, você já trouxe a sua opinião em relação a isso, né? Trouxe aí também o seu tempo de estudos, você falou que não utilizou muito videoaula, usou mais PDF, exceto em contabilidade, né, que era a matéria que você talvez tivesse mais dificuldade, e realmente as videoaulas do professor Silvio Sandy, o pessoal elogia muito, foi muito bem utilizada pelos nossos aprovados aí na Receita Acho Federal. que a geração ali, quase metade estudou por esse Ah, curso. Era certo, todo mundo conhecia na época, né? Ele até, nessa época, eu acho que ele nem era professor de estratégia, depois que ele foi contratado por vocês, porque realmente era uma perder, né? e olha, Ives, já de antemão eu queria te agradecer aqui por essa entrevista, né, mais uma vez, te dar os parabéns aí pela aprovação, pela conquista de um sonho que você sempre teve, como você destacou aqui pra gente. E pra gente encerrar agora o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra, talvez, uma dica para quem ainda está estudando para o concurso público dos sonhos, talvez tenha aí, né, o mesmo sonho que você teve algum tempo atrás e conseguiu alcançar agora. Que assim, eu já pensei algumas vezes em que eu não seria capaz, já passou na minha cabeça, assim, aqueles piores momentos pós-prova que você, pós-resultado, que você vê assim, mais uma vez o meu nome não tá ali, já passou na minha cabeça, caramba, será que eu não vou ser capaz, mas nunca passou na minha cabeça desistir. Eu acho que nem um dia, nem nesses piores momentos passou na minha cabeça desistir. Então, assim, o que eu digo é não desista, porque assim, uma hora vai chegar, a não ser que você esteja devagar ao ponto que todo mundo passa na sua frente, você vai conseguir chegar. Então, assim, dos meus amigos que estudavam comigo, da minha galera, todo mundo é servidor. Todo mundo conseguiu. Só não é quem desistiu. E, assim, quem desistiu ainda está bem em outras áreas. Por quê? Porque o quanto você cresce emocionalmente, o quanto você cresce espiritualmente como pessoa, é uma coisa, assim, sem não tem como medir isso. É uma coisa sem precedentes. Então, assim, não desistam. Todo mundo vai conseguir chegar. E, assim, eu queria até trazer um ponto que, assim, eu disse que eu pensei que nunca ia chegar o meu momento. Mas não só chegou no momento, como eu fiquei sem estudar 4 meses da prova da Receita até a prova aqui do ISS Fortaleza, sem estudar um minuto para a prova, eu fui para a segunda fase. Então, agora tiver discussão corrigida e estou top 100. Estou lá no centésimo, mas eu estou na lista. Posso subir mais um dia para você ver, ó, como a base que você faz não se perde, ela fica ali, ela é forte, né? E, assim, outra dica essencial, essa eu não podia deixar passar, é
faça um bom pré-edital. Eu já fui um estudante, hoje eu me considero que há algum tempo eu fui arrogante. Quanto assim, eu já estudei demais, eu já estudei tantas disciplinas. Quando sair aqui o pós-edital, eu pego aqui a disciplina e vou ir bem na prova, não vou ter problema com ela, mas não é assim. Não é assim, por quê? Porque sai uma prova, sai outra. E tem disciplinas que saem e você está 6 meses sem ver, 10 meses sem ver, e não é a mesma coisa. Você vai ter que fazer uma reciclagem, entendeu? Para chegar, talvez chegar voando na época da prova. Com a receita eu fiz diferente. Foi a única prova que eu fiz na preparação pré-edital. Embora eu tenha estudado para a receita em 2018, de lá para cá, as provas iam sair no edital, eu ia estudando, ia sair no edital, eu ia estudando. Não tive um período assim, a não ser ali na pandemia, né? Uma parada forçada, mas eu sempre embarcava um atrás do outro. E na receita, não. Quando saiu o edital, como eu estava me preparando desde a autorização, durante 6 meses, eu já estava voando em todas as disciplinas. Então, eu não estava preocupado em ver material B ou pegar uma coisinha. Eu já estava preocupado em subir de 86% para 90% no meu percentual de acerto. Era outro nível de preparação. Isso fez uma diferença total na minha prova, para eu me colocar ali na prova objetiva na frente, para ter a oportunidade de ter a discursiva corrigida, quanto também de ter tirado uma nota boa na discursiva para não ser eliminado, porque muita gente foi eliminado. 40% das pessoas que foram para a segunda fase, que tiveram a discursiva corrigida, foram eliminados. Então, assim, o estudo do material teórico é muito importante até para isso. Então, assim, a preparação pré-edital, essa é a dica fundamental que eu dou. Preparação pré-edital. Foque em uma prova, não fique oportunidade, não. Escolha uma que tem um prazo, 6 meses para a prova, e foca e faça a preparação, e quando sai o edital já chega voando. Isso aí é de suma importância e vão me agradecer por conta dessa dica. Ives, muito obrigada mais uma vez, tá? Pelas dicas, pela entrevista. E para você que está do outro lado da câmera, nos assistiu, nos acompanhou até aqui, saiba que nesse mesmo canal nós temos outros bate-papos com aprovados na Receita Federal, em outros concursos da área fiscal, de controle, tribunais, enfim, os mais diversos editais, apenas com um ponto em comum. Todos eles estudaram com material do Estratégia Concursos. Material esse que você pode garantir também no link que está aqui embaixo. Tchau, tchau. Obrigada, Ives. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.